a Reforma Protestante. E cada um, pastor pincelou não, deu uma bela de uma aula. Isso, só sobre os solos. E aí o Rodrigo, semana passada, pregou sobre só Cristo. Foi uma bênção, né, filhão? E hoje eu vou falar sobre a graça. Aí tem esse louvor que a Tequinha cantou, né, que diz: que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca, sua vontade é boa, perfeita e agradável. Para quem, Ana? Para mim. Mas por que pode um amor desse, né, Deise? Um amor que é imaculado, um amor que é puro, genuíno. E Jesus, ele transforma esse amor em graça. Tem lá em João 3,16, diz que ele amou o mundo de tal maneira, de uma tal forma, que ele deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é amor, isso é graça, isso é um dom de Deus que, apesar de nós não merecermos, ele deu, ele nos deu. E aí, eu pesquisando sobre a graça, eu falei assim: meu Deus, a gente vai falar sobre graça, tem tanta coisa, né, desde que a gente falar sobre graça. Será que eu conquisto a graça? Será que eu posso comprar a graça? Será que eu tenho mérito na graça? Será que o que eu posso fazer para merecer essa graça? Será que se eu fizer a campanha da corrente da prosperidade, campanha para abrir portas, o que eu posso fazer para merecer essa graça? E aí Deus vai e fala que isso não é dom nosso, nós não merecemos. Ele é um presente dado dele para nós, ao qual é um presente sem o presenteado merece. E eu gostaria de ler com a igreja Efésios 2, do 1 ao 10. Aqui na minha Bíblia do texto é a nova vida em Cristo. Efésios 2. Todos acharam? Amém. Amém. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. E como outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Amém? Senhor, estamos no mês da reforma, mês esse, Pai querido, onde nós não só pregamos, mas ensinamos a raiz da sua palavra. O quanto foi o sacrifício para que hoje possamos estar aqui nos alimentando. Queremos, ó Pai, falar com o Senhor e pedir ao Senhor: fala conosco, toma nossas vidas nas tuas mãos, que possamos, ó Pai queridos, nos encher da sua palavra, entender a sua palavra e sairmos daqui renovado pelo teu Espírito, Pai. Assim que te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa carta aqui é a carta de Paulo, falando, antes como é que a humanidade estava vivendo, como é que aquele povo estava vivendo, como é que aquele povo estava afastado de Deus. E aí ele fala que nós fomos resgatados por Cristo.
resgatado pelo amor de Cristo. E aí ele começa a falar da graça de Deus, que é um dom não merecedor, não somos merecedores. Ele começa a falar do quanto é o valor da graça. E aí ele diz aqui que é um... Espera aí que eu vou ler. Eu tenho que tirar óculos, botar óculos. Pela graça vocês são salvos. E diz aqui que nós ressuscitamos em Cristo, né? E aqui, cadê? Espera aí, me perdi. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo. Ainda estávamos o que? Mortos em transgressões. Ainda em transgressões, Jesus nos deu vida. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. E Paulo afirma que isso não vem de vós. Não vem de vós buscar essa graça. Isso não vem de vós. O que a gente pode fazer para ter a graça? O que a gente pode fazer para merecer a graça? O que a gente pode fazer para estar buscando a graça? E Deus afirma, e Paulo afirma aqui que o quê? Não é dom nosso. Nós não merecemos essa graça. Mas Deus, na sua infinita grandeza, Ele nos cede isso. Ele nos concede essa graça. E o que eu faço com a graça? Será que eu estou debaixo da graça eu posso pecar? Se eu posso adulterar? Qual é o reflexo da graça na minha vida? O que eu faço com essa graça que eu recebo de Cristo? Tem um texto, uma história que Hernandes Dias Lopes contou, que eu achei bem interessante. Ele conta que um jovem, bem levado, com costumes assim horrendos, e ninguém aguentava aquele jovem na comunidade onde ele morava. E aí um belo rapaz, uma vez indo para a igreja, convidou ele para ir para a igreja deles. E aquele rapaz relutando, mas acabou indo. Foi para a igreja, um professor da escola dominical observou aquele rapaz, observou os seus jeitos, seus trajes, observou tudo que ele estava fazendo. Passou o domingo, na segunda-feira aquele homem saiu, foi numa loja, comprou roupas, comprou sapatos, comprou tudo o que ele precisava ali fisicamente e foi até aquela comunidade onde o rapaz morava para entregar ele. Interessante que ele, quando começou a subir a comunidade, ele recebeu uma pedrada na cabeça. E aí aquela pedrada foi tão forte que ele caiu de meio desmaiado, foi parar no hospital, todos aqueles presentes que ele estava levando foram roubados, ele se recuperou, pegou, saiu de novo, comprou tudo de novo para aquele jovem e foi até a porta da casa daquele jovem. Bateu, o pai do rapaz abriu e ficou surpreso com a presença daquele homem. Ele falou assim: olha, eu vim aqui presentear o seu filho. Aí o pai falou assim: você sabia que foi ele que te apredejou? Você sabia que foi ele que pegou e tacou uma pedra no senhor? Sei, mas eu vim aqui presenteá-lo. Mas você sabe que ele não merece? Sei, mas independente se ele merece ou não, ele precisa. E assim é a graça nas nossas vidas. Independente se a gente merece ou não, a gente precisa da graça. Porque se não fosse a graça do nosso Deus na nossa vida, creio que muitos de nós não estávamos mais aqui. Totalizando, talvez ninguém estaria mais aqui. Nenhum de nós estaríamos mais aqui. Ah, mas Regina, eu tenho uma vida legal. Poxa, minha casa é bacana, eu tenho uma vida confortável. Eu tenho problema como todo mundo tem. Isso é graça do Senhor, não é por mérito. Nós não somos merecedores disso. E aonde nós temos que passar a entender que se a gente prega bem, se a gente dá uma boa aula de escola dominical, se a gente é bom pai, bom filho, bom marido, isso é graça do Senhor. Porque nós fomos concebidos no pecado. Nós somos filhos, nós somos, pecadores. E ainda que a gente tenta lutar com a nossa carne, lutar com a nossa vontade, com os nossos desejos, a palavra do Senhor diz que não existe um justo sequer. Não existe um justo sequer. Uma vez eu vi o nosso pastor pregando, ele falando sobre as oscilações do sentimento. Que o sentimento do nosso Deus, ele consegue se irar, ele consegue corrigir, mas nunca perder o amor. Infelizmente, nós não somos assim. Muitas vezes a gente ira sem amor nenhum.
A gente quer corrigir sem amor nenhum. A gente quer fazer as coisas simplesmente porque a gente acha que é certo e tem que ser feito. E o nosso Deus, ele é diferente. E o nosso Deus, ele fala sobre isso, sobre a graça. E eu dei um título aqui, falando da maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Paulo alega que antes que estávamos mortos em delitos e pecados, através dessa situação humana deplorável, Paulo destaca a resposta graciosa e misericordiosa do nosso Deus. Quantos aqui que ainda não tiveram um novo nascimento, um encontro com Deus, não vive nessa prática, né, de pecado, de delitos? Mas, Regina, o que você chama de delitos? O que você chama de prática deplorável? É tudo aquilo que nos afasta do Senhor. É tudo aquilo que a gente faz que é contrário à palavra do Senhor. Mas, Regina, eu não conheço a palavra. Eu não sei o que a palavra diz. Para isso existe a escola dominical. Para isso existe aqueles irmãos que, quando precisa, chama para ir na casa. Olha, eu preciso que alguém vá lá na minha casa para orar, para conversar, para me ensinar a palavra. Para que vocês possam aprender, assim como nós estamos aprendendo, assim como o nosso pastor, que ainda há anos de caminhada, vive em constante aprendizado. Antes, amado, eu gosto de falar que a palavra do Senhor diz que beber não é pecado, né, Wallace? Mas a palavra também me diz que se tudo aquilo que escandaliza o meu irmão afeta a vida dele, não faça. Não faça. Sabe, a palavra também diz que a gente tem que ser marido de uma só mulher. E a Bíblia vai nos dando essa base. Vai nos dando esse entendimento de caminhada no Senhor. Em Romanos 3:24 fala assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados. Nós fomos justificados mediante o que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é para todos? É. Para aqueles que conhecem, para aqueles que se entregam à palavra do Senhor. Para aqueles que aceitam a palavra do Senhor como regra de fé e conduta para a sua vida. Aí a palavra diz aqui que nós fomos justificados pela graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Como a gente acabou de falar agora nesse louvor, né? É um amor incondicional, amado. A gente saber que o nosso Deus, ele se deu, se doou, passou por tanto sacrifício por amor a cada um de nós. Se entregou por cada um de nós. Eu sei que é um amor que eu acho que ninguém aqui vai conseguir alcançar. Ainda que tenhamos avós, temos pais, temos bisa dentro da igreja, que sabe que é um amor incondicional, mas nunca vai ser superado pelo amor de Cristo. E aí eu pergunto se a graça, ela é gratuita. Lembra que eu falei que tem igrejas que gostam de fazer campanha, né? Isso é para cada um. Estou aqui para condenar. Mas tem pessoas que só vivem abaixo de campanha. Eu tenho que fazer corrente de 7 dias, de 14 dias. Eu tenho que dar o meu tudo. Eu tenho que me entregar. Eu tenho que dar minha casa. Eu tenho que dar meu carro. A gente voltou àquelas práticas antigas de indulgência. Porque para conseguir um pedacinho no céu, conseguir um benefício do Senhor, a gente tem que dar alguma coisa. E a graça, ela é gratuita, amados. Ela é gratuita. Mas, Regina, como ela pode ser gratuita? Temos a tendência de valorizar muito pouco o que é grátis. Aqui nós temos a escola dominical maravilhosa. Hoje eu estou, né? Temos escola dominical maravilhosa. Pergunta quantas pessoas vêm. Quantos alunos tem? Mas eu garanto, se o pastor botar ali uma placa que está cobrando R$100 por aula, talvez encha. Porque a gente tem um péssimo hábito de valorizar aquilo que se paga, não aquilo que se ganha. Quantos de nós já não ganhou um presente, mas não valorizou porque não sabe o valor do presente que a gente ganhou? E com a graça é assim. Nós não valorizamos aquilo que Deus nos deu, dom gratuito, por amor a cada um de nós. Muitos falam que, bem interessante, se é mais para os jovens,
ainda estou novo, ainda tenho muito que curtir. Mais tarde eu me acerto com Cristo, mais tarde eu entro para a igreja, eu vou curtir um pouquinho o mundo. Talvez sim, talvez não. Talvez você possa curtir e depois realmente entrar para a casa do Senhor, aceitar a Cristo. Ele é tão bonzinho, a graça dele é tão grande que ele apaga tudo aquilo que você fez lá atrás e começa uma nova história com você agora. Mas olha, eu vou falar para vocês, não espera esse tempo não. Não espera. Se eu soubesse o quanto é bom, eu acho que na barriga da minha mãe, no útero da minha mãe, eu já tinha me convertido. Eu já tinha aceitado Jesus ali. Eu não esperaria chegar na presença do Senhor com 30 anos. E vinha bem antes. Mas bem antes. Isso não é resolução de chegar para a igreja e dizer que não tem luta, que não tem choro, que não tem perseguição. Pelo contrário. No mundo tereis aflições. Mas o nosso Deus, ele diz, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Amados, é muito importante isso. Que a graça, ela é gratuita, mas nem por isso ela tem que ser desvalorizada. Ela é um dom de Deus dado a cada um de nós, sem merecermos. Sem merecermos. Mas ele nos dá. Ele nos entrega isso. Em Efésios 2,9 diz, né? Não por obras para que ninguém se glorie, pela graça sois salvos. Lembra que eu falei que tem pessoas que gostam de campanha, que gostam de fazer voto, que gostam de fazer muitas coisas com o Senhor? Amados, isso não é para a gente fazer por obras. Quanto mais eu faço, mais eu cresço na graça e conhecimento do Senhor? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Será que é dessa forma? Será que é desse jeito? Será que é dessa maneira que eu chego aqui? Eu vou chegar na igreja, eu vou limpar, eu vou fazer, vou acontecer, eu vou fazer. Não é dessa forma. Ainda que a gente tenta fazer um mundo, isso é pouco para Cristo. Isso é pouco. Alguém aqui gostaria de ser chicoteado por mim? Alguém aqui gostaria de levar uma crivo na cabeça, uma coroa de espinho por mim? Alguém aqui gostaria de ser humilhado, cuspido por mim? Por mim, eu digo eu, Regina, que sou pecadora como qualquer um de vocês. Não, né? Até o meu sobrinho ali, o Marquinhos, que eu sei que ele me ama, mas ele ia falar assim, não, tia, dá não. Uma bela historinha que foi bem interessante. Meu marido uma vez brigando com o meu mais velho, aí pegou o cinto. O Paulo tinha aprontado bonito. O Pedro entrou na frente. Não, vou ajudar meu irmão, vou salvar meu irmão. Na primeira cintada que ele levou, ele saiu. Paulinho, dá não. Até hoje a gente ri disso lá em casa, porque quando ele lembra, irmão, fui para te salvar, mas quando eu vi assim, não deu, fala, irmão, deixa para a próxima. Correu. Uma cintada, não aguentou. E aí a gente acha que a gente vai fazer as coisas para receber mérito, para receber graça do Senhor. Não é assim que as coisas acontecem. Não é dessa forma. Não é desse jeito. Eu estava conversando essa semana, lá em casa, e eu falei assim, poxa, seria tão bom se a gente chegasse na casa do Senhor, simplesmente por chegar, se alimentar, mas sem pedir, sem fazer orações voltadas para a gente, a minha casa, a minha vida, os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, a minha saúde. Entrar na casa do Senhor, se alimentar da palavra, escutar a palavra, sair daqui renovado, simplesmente agradecendo a Ele. Simplesmente agradecendo. Porque eu sei que é uma vida difícil, eu sei que é difícil a gente querer ter alguma coisa. E sabemos também que o nosso Deus, Ele é um Deus que pode todas as coisas. Mas quem aqui já acostumou parar, respirar e falar assim, não, hoje eu só quero me alimentar de Cristo. Eu só quero receber a sua graça sem querer nada e pedir nada a Ele.
Isso é reconhecer que a graça dele nos basta. Não foi isso que ele falou para Paulo? Quando Paulo chegou 3 vezes para o Senhor, se espinha na cara, assim, minha graça te basta. Minha graça te basta. E quantos nós estamos conseguindo viver pela graça? Quantos nós estamos conseguindo viver somente na graça? Graça vezes mérito. A fé que Paulo refere em Efésios 2,8 é dom de Deus, presente, donativo, privilégio adquirido de um modo sobrenatural, um presente oferecido por Deus. Graça vezes mérito, que eu já acabei de falar aqui. Posso andar na linha reta com o Senhor, ainda que eu ande, eu não sou merecedora dessa graça. Posso não reclamar nada, ainda que eu não reclame, eu não sou merecedora dessa graça. A ter a consciência do que nós temos, do que Deus faz por nós, é graça, ainda que sejamos pecadores. Amados, isso é muito, muito importante. O homem pode oferecer a Deus em troca a sua salvação? Não. Eu não posso salvar ninguém. Acabei de falar aqui do Pedro, que foi tentar salvar o irmão e correu. Eu não salvo ninguém. O Wallace não salva ninguém. Pastor Miguel, com todo o conhecimento dele, jejum, oração, entrega, negação, ele não salva ninguém. Ele não salva ninguém. Foi como o meu filhote Rodrigo pregou domingo passado. Tudo é mediante a Cristo, para Cristo, com Cristo, em Cristo. Só Cristo pode nos salvar. E Ele fez isso, mediante quando Ele se entregou na cruz do Calvário. Quando Ele aceitou ao Pai a ordem de vir aqui na terra, caminhar nesse mundo, sabe, se negar, passar por peleja. E aí Ele faz isso. O homem está morto em seus delitos e pecados. Não há um justo sequer. Não há, amados. Você pode falar em línguas, você pode profetizar. Não há um justo sequer. Regina, que peso é esse que você está dando? Eu não vou aceitar Jesus, não. Porque desse jeito que você está falando, eu continuo no meu mundo. Mas olha, não faça isso. Não tome essa decisão. Porque a gente está falando aqui hoje de algo que Deus preparou aqui nessa terra. Mas Ele tem algo muito melhor para a gente preparado numa terra vindoura desse. Sabe, num mundo que é celestial. Não há também quem faça o bem, né? Está lá em Romanos 3,12. Ainda que eu queira, Deise, fazer o bem, a gente oscila. Hoje nós estamos bem, estamos amando, estamos desejando, e amanhã a gente não está dessa forma. O homem não tem nada a oferecer, somente se dispõe a receber o favor merecido de Deus. E aí é como eu falei, nós erramos. Quando a gente fala assim, eu vou entrar na igreja, eu vou para a igreja, quando eu largar, seja lá um cigarro, seja lá bebida, seja lá prostituição, quando eu deixar de fazer meus trambiques no trabalho, quando eu deixar de falar alguma coisa que não agrada a Deus, quando eu parar, a gente fica sempre com isso. Quando eu parar, quando eu deixar. Nada, não perca tempo. O momento é agora. Momento de se reconciliar com Deus. Um momento de buscar a Deus. Um momento da gente estar voltado para as coisas do Senhor. Quantos casamentos não estão destruídos aí por causa disso? Porque a gente quer levar a vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Cuidado para onde você está indo. Cuidado para onde você está sendo levado. Eu falo que esse mundo ele tem um falso brilho. E um brilho que nos engana. Um brilho que ofusca a nossa visão. Só que para a gente se alicerçar em Cristo Jesus, na graça do nosso Deus, que a gente vai ter reconhecimento disso. Que a gente vai ter um entendimento disso.
Esta graça salvadora vem em plenitude na pessoa de Jesus Cristo, pois somente Ele é o dom inefável de Deus ao mundo. O homem só pode salvar-se a si mesmo através de Cristo. Está lá em Romanos. Jesus morreu na cruz como propiciação, um sacrifício que desvia a ira de Deus, a fim de nos fazermos salvos por meio dele. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo mundo. Como eu falei, será que alguém aqui pode absorver o pecado de outro? Será que alguém aqui pode, ainda que a gente ame, ainda que a gente goste, se entregar por amor ao outro? Isso é dom de Deus, amado. Nisto consiste o amor. Não em que temos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Como eu falei lá em João 3,16. Que amor é esse, né? Que Ele entregou o Seu Filho por amor a cada um. O único lugar que o homem pode conquistar e merecer pelo seu esforço, sabe qual é? O inferno, amado. É pesado, né? Mas o único lugar que a gente se esforça para entrar é o inferno. É o inferno. Mas, Regina, como assim? Como assim? A palavra está sendo dita, está sendo pregada. O que nós estamos fazendo com ela? Como é que tem sido as nossas atitudes com a nossa esposa, com o nosso marido, no nosso lar? Como é que tem sido a nossa caminhada? Como é que nós temos andado? Com o que nós temos falado? Ah, mas eu ainda não conheço a Cristo, eu ainda não tive um novo nascimento, sobre mim não pesa isso. Mas a oportunidade tem sido dada. Tu vai para o inferno, conhecendo ou não conhecendo. Se você conhecer e buscar andar retamente nos caminhos do Senhor, ainda há salvação. Mas se tu não conhece e não faz questão de conhecer, tá aqui, ó. Tá buscando o caminho da perdição. É o único lugar que a gente se esforça para entrar, amado. Porque para a casa do Senhor, hoje em dia, está sendo pregado um evangelho tão, não vou dizer descompromissado, não, mas tão cheio de poder, que é campanha, isso e aquilo, que a gente acaba não valorizando, como a gente não valoriza a graça do Senhor. Eu posso fazer todas as coisas, mas a palavra do Senhor diz o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Temos que nos avaliar se o que nós estamos fazendo convém, se o que nós estamos fazendo agrada ou não agrada a Deus. Uma certa vez eu li um livro que diz aos seus passos o que faria Jesus. Foi um livro interessante, porque o tempo todo ele falava assim, mas se você faz isso, o que Jesus faria no teu lugar? Eu falei, Jesus, aí não vale. Porque se Deus fala para a gente amar o nosso próximo, eu estou odiando. Será que Jesus odiaria? Não. Porque Ele não odiou nem aqueles que humilharam Ele, nem aqueles que crucificaram Ele. Começamos a avaliar, quando a gente for julgar alguém, quando a gente for falar de alguém. Peraí, o que Jesus faria? Qual seria as atitudes de Cristo nessa situação? Aí você vai ver a graça do Senhor entrando na sua vida. Aí você vai passar a estar debaixo da graça do Senhor. Porque a graça do Senhor, ela está aqui, ó. Mas tem aqueles que estão debaixo da graça e aqueles que estão ali do lado só observando. São esses que a gente tem que atentar e pregar o Evangelho. Anunciar esse amor tão grande. Calvino diz, né? A fé traz a Deus uma pessoa vazia para que se possa encher da bênção de Cristo. Lindo isso, né? A fé, ela traz a pessoa uma pessoa vazia, Ana, oca por dentro, para que ela possa se encher de Cristo, para que ela possa se completar em Cristo. Porque a graça e a fé, elas andam juntas. Porque eu tenho graça e eu passo a confiar, a crer naquilo que a Escritura me diz. Eu passo a viver pela fé. Eu passo a viver pelo aquilo que Deus está falando comigo através da sua palavra. Então, amados, é importante isso para as nossas vidas.
Paulo aqui, ele diz, quer ver? Ele enfatiza uma fé não na religião ou tradições familiares, um amuleto ou simplesmente uma fé em Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Lembra que eu falei lá no começo? Que muitas das vezes a gente quer entrar naquele período de indulgência. Eu dou para receber. Eu entrego a Cristo para que Ele me dê em dobro. Quantos aqui nunca viu a campanha? Você dá o teu tudo para receber o seu tudo de Deus. E a palavra não fala isso, amado. Você se entrega ao Senhor, você passa a andar com o Senhor, mas sem querer ganhar nada em troca, simplesmente por conhecer. Amados, não tem caminho melhor a se seguir, não tem caminho melhor a estar, do que quando você começa a ver a sua casa sendo regenerada pelo Espírito Santo, pela graça. Você vê, você olha assim, você fala assim, poxa, aos olhos humanos eu não tenho nada, mas aos olhos de Cristo, pela graça, eu sou cheia, eu tenho paz, eu estou tranquila, eu estou renovada. Isso é um dom de Deus, isso é um dom de Deus. Mas muitas vezes a gente só quer entrar na casa do Senhor para quê? Para pedir, para ganhar. Minha sobrinha está ali. Se a gente perguntar a ela o que é a graça, ela vai falar. Antes, se pergunta a Paola se ela queria saber de igreja. Chamar para vir na igreja, né, Paola? E hoje está aí, se alegra no Senhor. Alegra o meu coração de ver como Deus tem trabalhado. Isso é graça, amado. Isso é simplesmente graça. Nós não podemos achar que só porque Jesus perdoou todos os nossos pecados, podemos continuar no pecado. Claro que não, né? Jesus veio para nos dar vida, para nos salvar da vida antiga, Ana. Antes, aquele que adulterava, quando conhece a palavra, não vai adulterar mais. Antes, aquele que roubava, não vai roubar mais. Antes, que aquele que forjava algo contra alguém, não vai fazer mais. Porque Jesus, ele veio aqui para nos apagar daquela vida antiga e nos renovar na sua graça e no teu e na tua palavra. É difícil quando a gente escuta falar de um novo convertido ou quem está caminhando e ainda não aprendeu isso. Não aprendeu. Ainda não teve esse entendimento. Quer continuar nas práticas antigas. Quer continuar andando com as mesmas amizades, falando as mesmas coisas, não mudando o seu procedimento. Amado, eu não vou dizer que não nasceu de novo, porque quem tem que julgar é Cristo. Mas a gente, pelos frutos, a gente vê. E qual será o fruto que nós estamos dando hoje como igreja? Será que quando a gente passa, as pessoas veem a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus na nossa vida? Romanos 6, do 1 ao 2, daqui diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? Será que a gente continua pecando para a gente ver se a graça do nosso Deus aumenta na nossa vida? Será que aumenta, Ana? Não, né? Claro que não. Claro que não. Porque quando estamos debaixo da graça, debaixo da vontade, dos deleitos do Senhor, o pecado já não entra mais na nossa vida. Já não temos mais prazeres no pecado. Já não queremos andar como a gente andava antigamente. Queremos corrigir os nossos erros. Queremos começar uma nova caminhada em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus me amou, porque a graça do Senhor, então está tudo liberado. Tá não. Então, se você realmente quiser caminhar para o inferno, como eu acabei de falar. Se você quiser ir para outra banda. Porque a graça do Senhor nos dá a disposição de entender que o amor dele foi tão grande que ele se deu, ele se negou, ele nos resgatou, ele nos purificou. E aí o que a gente quer fazer? Ter uma nova caminhada. Pô, mas eu vou largar todas as minhas práticas, eu vou largar tudo aquilo que eu fazia por causa desse amor em Cristo Jesus.
por causa dessa graça do Senhor que está sobre a minha vida. Nós, dos que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Quem é salvo pela graça de Deus fica purificado do pecado e agora deve ter uma vida que é diferente. Deus tem boas obras preparadas para fazermos. Não somos salvos pelas obras, mas as obras é um sinal de que já somos salvos. Deu para entender essa pegada aí? Ah, eu vou fazer, porque eu vou ser salvo pelas obras. Não. Você faz as obras porque você é salvo. Porque você fala assim, não, peraí, Deus me regenerou, agora eu estou pronto, estou apto, estou preparado, estou fortalecido, estou entendendo o que Deus quer para a minha vida, qual é o meu chamado em Cristo Jesus. Aí você começa a fazer as boas obras. Você começa a visitar. Você começa a acompanhar. Você começa a fazer obras até dentro da sua casa. Até dentro da sua casa. Você já era aquele reclamão, já não vai reclamar mais. Quero fazer uma boa obra dentro da minha casa. Quero fazer uma obra também na minha vida, no meu ser. Então, amados, não é por mérito. Não é porque a gente merece. Não é por quanto você se dá, o quanto você trabalha na presença do Senhor, o quanto você jejua, o quanto você ora, o quanto você clama. Isso aí é obrigação nossa, a gente tomar cuidado com isso. Não é achar que eu estou debaixo da graça do Senhor, que eu tenho um amor infinito do Senhor, que eu posso todas as coisas. Você pode todas as coisas para combater o mal. Você pode todas as coisas para combater toda a nossa carne pecaminosa. Mas não combater as boas obras do Senhor. Muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que é correto perante ao Senhor, porque a gente está aqui, saindo da graça e dando vazão à carne. Saindo da graça do Senhor para enfatizar o quê? A nossa vontade, o nosso ser. Antes, Paulo era conhecido como Saulo. Um cara que matava em nome de Deus, um cara que perseguia, um cara que apedrejava, um cara que fazia tudo que era contrário ao Senhor. Até o dia que ele teve um encontro com Jesus Cristo, em Damasco. E aí Deus falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí ele entendeu que a vida dele tinha que ser modificada. E aí depois Jesus falou para ele, você vai ver o que é padecer por mim. Você vai ver o que é sofrer as minhas dores, ser perseguido por mim. E aí Paulo depois vem e fala assim, eu tenho um espinho na carne, eu tenho um problema, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. E Paulo passou a viver sobre a graça do Senhor. Ele passou a entender o que era viver debaixo da graça do Senhor. Pregando o Evangelho, anunciando, sabe, correndo risco de vida, sendo preso, sofrendo todo tipo de dores. Mas ele nunca se desviou depois que ele encontrou a Cristo. Ele nunca se desviou da graça do Senhor. Ele nunca se desviou da palavra do Senhor. Pelo contrário, ele continuou fiel, continuou firme. Então, amados, esse mês de reforma, esse mês que a gente passa a entender um pouquinho mais o que a palavra do Senhor nos diz. Busque mais a graça do Senhor. Busque mais a Cristo, como foi pregado. Busque mais a Escritura. Busque mais só dar glória a Deus. Diminua, tem um louvor que canta aqui, né? Que diminua eu para que o Senhor possa crescer, né, Teca? Então que a gente venha se diminuir. Que a gente venha se nos colocar num lugar de subalterno, de escravo na presença do Senhor. Para que a graça do Senhor possa abundar nas nossas vidas, para que a graça do Senhor possa crescer dia e após dias mais. Então essa pequena mensagem que eu deixo hoje para a igreja, chamar o nosso pastor, que hoje tem a apresentação do Pedro,